senador Rogério Carvalho, que está aqui conectado conosco. Senador, bem-vindo, bom dia para o senhor. E essas trocas, como é que vai ser? Ano eleitoral, um ano importante, inclusive com pautas importantes passando pelo Congresso, com essas mudanças todas nos ministérios. Senador, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Diego. Acho que é normal, né? Em véspera de eleição, aqueles que têm uma vida pública, que participou de eleição, que já disputou, ou que tem vontade, se afastar. Geralmente, para dar sequência e continuidade ao trabalho nos ministérios, o mais adequado é manter o secretário executivo, a segunda pessoa, que de alguma forma está familiarizado com o trabalho em cada ministério. Esse é o caminho, não acredito que vai ter nenhum tipo de problema do ponto de vista do desenvolvimento do trabalho desses ministérios. Sakamoto. Senador, bom dia por 12 minutos. Eu já ia soltar um boa tarde aqui. Obrigado aqui pela... Bom dia, Sakamoto. Feliz Ano Novo para vocês. Feliz Ano Novo para todos nós, senador. Pensando agora na questão da substituição dos nomes, tem vários nomes que estão saindo, como a gente tá colocando aqui no UOL, para disputar eleições, né, para fortalecer. Houve uma orientação do presidente Lula para que todos esses nomes fossem compor a disputa ao Senado. Como é que está essa composição de chapas através do Palácio do Planalto? Olha, alguns nomes que vão disputar em alguns estados, como São Paulo, têm vontades e desejos, mas não tem nada definido, né? Quem será o candidato a governador, quem será o candidato a senador. Tem discussões sobre isso. Acho que alguns estados ainda vai o mês de março, abril, nessa discussão. Mas é preciso que todos se desincompatibilizem até o dia 31 de março para a maioria, né? Agora um pouco mais para frente, com a nova legislação. Então, a orientação do governo é que todos se afastem até o mês de março. Era para ser no início de janeiro. Então já está adiando um pouco, algumas pessoas ficaram. Então, Sakamoto, é natural, né? Não vejo nada de extraordinário nessas saídas. O que a gente tem visto também, o que é importante, é que é uma prioridade para o governo em focar na reeleição e eleição de senadores aliados, para que a gente possa ter um segundo governo, um eventual segundo governo, com mais estabilidade no Senado Federal, ou com algum grau de estabilidade no Senado Federal, para segurar em determinados momentos, segurar e dar tranquilidade ao governo. Senador, o ministro Camilo Santana disse dias atrás que o Fernando Haddad tem que ser candidato ao governo do estado de São Paulo mesmo, para ajudar o Lula, botar um palanque lá para o Lula. E ecoando esse mesmo ponto de vista, a Gleisi Hoffmann acaba de declarar, ontem disse, que a candidatura do Fernando Haddad em São Paulo é algo imperioso para o partido, que o ministro precisa dar a sua contribuição, todo mundo tem que entrar em campo, todo mundo tem que vestir a camisa, fazer o melhor que pode. Até hoje o Haddad estava ironizando, porque ele já foi tão atacado pela Gleisi em outros tempos, por conta da gestão dele na Fazenda. Agora a Gleisi elogiando, ele falou que está comemorando os elogios da Gleisi. Eu queria lhe perguntar se o senhor também compartilha desse ponto de vista, de que os melhores quadros, e o PT considera o Fernando Haddad como um dos seus quadros mais ilustres, se devem mesmo entrar na disputa, ainda que não queiram, se devem entrar mesmo a contragosto para atender à conveniência da candidatura presidencial do Lula. Eu acho que para a reeleição do presidente Lula, todos aqueles quadros que têm importância na política brasileira ou que têm algum legado construído com as suas trajetórias, é fundamental. Eu acho que o Haddad é um nome muito, muito consistente para a disputa em São Paulo. As pessoas dizem ou avaliam que pode ser uma disputa difícil com Tarcísio. Veja, o Haddad foi ministro da Fazenda esses 3 anos, né? Teve um desempenho muito bom, aprovou a isenção do imposto
imposto de renda, sobretaxou os grandes rentistas de alguma forma, taxou offshore. Teve um trabalho, a inflação está dentro da meta, o país está crescendo, diminuiu o desemprego, ou seja, ele tem na bagagem dele, na mochila dele, como dizem os terapeutas, ele tem na bagagem dele um arsenal muito importante para uma disputa que, noutros tempos, seria essencial para ganhar uma eleição no estado como São Paulo. Mas a gente viu que os tempos agora é o tempo da treta, né? Nos tempos da treta, a consistência não é o que vai estar em foco, mas, de qualquer forma, ele traz esses preditores positivos que o tornam um candidato competitivo. Então, neste sentido, ele é fundamental na disputa do governo de São Paulo para a conformação de um palanque consistente, de alto nível, para fazer um debate de alto nível e elevar o debate político no estado de São Paulo. Agora, senador, agora há pouco a gente conversou com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que falou sobre a chegada do Caiado, né, ao partido dele. A gente vê também a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Como é que os senhores observam, né, essa disputa que se avizinha, a disputa presidencial, o presidente Lula tendo essas possibilidades de adversários, a direita não está exatamente unida, né, vai ser um pouco fragmentada nessa disputa, pelo menos no primeiro turno? Olha, primeiro, eu acho que alguns de vocês já fizeram análise sobre a candidatura do Flávio. A candidatura do Flávio, aparentemente, era uma candidatura para negociar, e até pode ter sido, para negociar algum benefício para o pai dele, em termos de redução de pena, ter prisão domiciliar, coisas do tipo. Mas veja só, o que está em disputa aí é quem vai ficar com o legado construído em torno do bolsonarismo. E a família sabe que, se isso for transferido para o Centrão, esse legado vai deixar de ser dos Bolsonaro e passará a ser do Centrão. Então, eu acredito que Flávio será candidato a presidente da República. Do outro lado, o Centrão quer ter protagonismo. E em toda a eleição, de alguma forma, eles acabam lançando uma candidatura com menos força, mas marcam posição. Então, não tem nada fora do que sempre acontece. Se você pegar na eleição passada, União Brasil teve candidato, o MDB teve candidato, Lula foi candidato, Bolsonaro foi candidato. Se a gente analisar, essas candidaturas estavam postas. Qual vai ser a força dessas candidaturas e qual o desempenho que elas terão na eleição e que impacto isso vai ter na eleição no segundo turno, a gente tem que ver o desenrolar da campanha, do debate, como é que a justiça eleitoral vai lidar com as fake news, com a inteligência artificial, que é um grande problema para a democracia, para os processos eleitorais, e este vai ser um marco na mudança e na influência de todas essas tecnologias, um novo marco, porque em 2018 já foi um marco com a Cambridge Analytica, com a utilização de banco de dados, com disparo de WhatsApp, né? E agora um outro marco, que é a inteligência artificial e outras coisas. Então, acredito nisso. Senador, o senhor falou com relação à questão da... Ao meu ver, é maior do que quem será candidato. Então, mas com relação a essa questão de um outro grupo político, que não seja o governo, nem o bolsonarismo, lançar seu próprio candidato, que o senhor estava comentando agora, o senhor bem lembrou, né? A gente está até comentando, não é a primeira vez que o centro ou que a direita faz isso, mesmo com outros candidatos, vai lançar seu candidato. O senhor acredita que a estratégia isso é para eleger bancada? Eu acho que pode ser para eleger bancada ou mesmo para se posicionar para a disputa em 2030, né? Porque se houver a reeleição do Lula em 2030, o cenário está completamente aberto para novas possibilidades, né? Sem uma liderança que esteja já no governo, numa eleição mais plebiscitária, que é uma reeleição, ou seja,
as pessoas estão se posicionando para construir bagagem para as próximas eleições e também para aumentar o potencial de construir bancadas, palanques, arrumações regionais que são importantes. E veja, para o Sul e para o Sudeste, essa candidatura é importante, certo? Muito mais importante, elas são importantes para essas regiões, inclusive para a conformação de palanques. Nesse sentido, você tem razão. Senador, tem um fenômeno curioso acontecendo que os senhores vão voltar das férias na semana que vem, o Congresso volta das férias, e tem uma profusão de requerimentos de instalação de CPIs, né, para investigar o escândalo do... Mas, curiosamente, há um excesso de forca e escassez de corda, porque nos bastidores ali há uma aliança tácita ali para não instalar CPI nenhuma. O governo não quer instalar, a oposição vai explorar a visita do Vorcaro ao Palácio do Planalto, teve com Lula, o contrato do Vorcaro com a família do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Vai ou não vai sair essa CPI do caso Master? O senhor acha que deve... Mais uma CPI com duas, e já tem a CPI do INSS, que termina em março, tem a CPI do crime organizado, e tem uma CPI na fila que é com relação a crimes sexuais contra criança e adolescente, violência contra adolescentes, legal, mas tem um limite para determinadas posturas e ações que fogem, inclusive, do regulamento de funcionamento do próprio STF, né, do próprio judiciário, as regras de como deve ser depoimento, quem cumpre, papel de quem. Eu acho que isso foi um exagero que depois contra o STF, não foi só contra o TOF. Então, ela pode ser secundarizada se a investigação fluir, se as informações forem de forma transparente colocadas para a sociedade. E veja, nós estamos tratando de algo que vive de credibilidade. Sistema financeiro vive de credibilidade. Se você rompe a credibilidade, como é que as pessoas vão colocar as suas economias, a sua riqueza, o seu recurso para investimento em algo podre, né? Então, carece que todos que fazem a institucionalidade do Brasil tenham um olhar mais apurado e mais cuidadoso sobre essa questão. E o maior cuidado que a gente pode ter é uma operação fluir com transparência, seguindo o devido processo legal, sem exageros, e se isso acontecer, a necessidade da CPI, ela se reduz e a pressão para que elas sejam instaladas também diminui. Saindo um pouquinho do tema, só para esticar o senhor por aqui um pouco, qual que é a chance da PEC 48 de 2015, aquela que trata da jornada 6:1, da redução da 6:1 para 5:2, a redução progressiva da jornada, que já foi inclusive aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ir a plenário? Eu digo ir a plenário porque particularmente eu acho muito difícil em ano eleitoral uma pauta dessa, indo a plenário, não ser aprovado. E justiça, ou seja, está pronta para ir para o plenário. O governo vai investir para pautar esse tema, né? Eu e a bancada do PT, nós vamos que vou para as ruas, que estou nos municípios, estou na periferia de Aracaju, das cidades maiores aqui do meu estado, e no supermercado as pessoas têm uma expectativa muito grande em relação à redução da jornada. É uma questão central para melhorar a qualidade de vida, para dar algum pouco de dignidade. Isso é do jogo político. Eu acho que, neste momento, o apelo popular e a mobilização da sociedade pode garantir que seja pautado e aprovado. Aposto nisso, viu, Sakamoto? Conversamos com o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho. Senador, fica até fevereiro.